Muito bom dia, é bom encontrar você mais uma vez nesta manhã. Eu tenho o grato privilégio de poder compartilhar com você a palavra de Deus. Eu estava aqui desde o primeiro culto, olhando o culto se desenrolar em si, e tanto no primeiro culto como agora, o Daniel, ele deu os avisos, né? E os avisos estão relacionados às atividades que nós temos aqui na igreja. E aí eu estava ali pensando, né? São muitas atividades que a gente tem aqui, né? Tivemos essa semana inteira o Summit, temos hoje o culto, 3 cultos, né? Quinta-feira agora as mulheres se reúnem, depois no sábado os jovens casais, depois domingo estamos de volta aqui, daqui a pouco os homens, aí temos Páscoa, e as coisas não param. E a pergunta, eu tenho uma pergunta perigosa, é o porquê? Por que fazemos o que fazemos? E a resposta, ela não é muito complicada, ela é simples. Nós queremos firmar valores. Se as razões pelas quais fazemos o que fazemos não forem, né, que a gente tem uma intenção clara por trás, se nós não queremos firmar valores por trás das nossas atividades, se as nossas atividades são um fim em si mesmas, isso quer dizer que nós estamos falhando. Mas se nós temos valores para serem firmados ali, nós queremos muito que você experimente aquela atividade, seja exposto a essa atividade, para que você cresça. Então, e as atividades, elas são desenhadas para cada parte. O programa das mulheres agora é para as mulheres, o programa dos casais é para os casais, não é? E você, quando é exposto para aquilo, diante daquilo, aquilo pode afetar você e mudar a sua mente, mudar o seu viver. É disso que estamos falando nesses dias aqui, nessa empreitada a que estamos expostos. Você sabe, quando eu era pequeno, bem pequenininho, hoje em dia não sei se isso tem com as crianças pequenas, mas quando eu era pequeno, tinha uma brincadeira, que era a gente dava a mão e brincava de roda. Hoje a meninada brinca de iPhones e telefones e coisas, né? Mas naquela época, eu não sei se eu já compartilhei isso com você, talvez já tenha feito, mas a gente brincava de roda e a gente cantava uma musiquinha que era assim, ó: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Se você sabe do que eu estou falando, você já viveu bem, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou, e o amor que tu me tinhas era pouco, e se acabou. Por isso, seu fulano, e a criança que estava ali faz favor de entrar na roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Você sabe que eu, como criança, eu entendi errado esse negócio. Para mim, era assim: diga um verso bem bonito e diga adeus, que vá-se embora. E eu ficava com aquilo, eu tinha um temor, né? Eu tinha um bloqueio nessa parte. Eu ia lá, vamos brincar de roda, eu falava, ai meu Deus, né? Vou ter que dizer para Deus ir embora, né? E eu tinha esse conflito, né? Como dizer para Deus que ele devia sair da brincadeira, sair da roda, sair dali? Bom, por que nós estamos falando de firmar valores? Porque crianças, quando você é infantil, nem sempre você tem discernimento das coisas que estão à sua volta. Nem sempre você tem o conhecimento que lhe permite agir corretamente ou coerentemente e tomar uma posição coerente diante daquilo que você está vivendo, experimentando.
esta exposição a questões, a valores importantes, deve ser, é muito importante para nós, né? Você já sabe que o tema de 2009 é para servir. Você já ouviu isso muitas vezes. É um tema completamente alinhado com a visão da igreja, porque nós queremos ser referência da presença de Deus na cidade. Por isso a exposição a assuntos importantes, bíblicos, porque quando você se expõe, você então aprende. Quando você aprende, você faz o que é certo. O nosso slogan é cultura vertical, realidade horizontal. Cultura vertical, realidade horizontal. É um slogan que nos ajuda a resumir no que estamos empenhados. Estamos empenhados na implantação de um caráter ou de valores cristãos, resultado dessa relação vertical de intimidade com Deus. E essa relação mostra para as pessoas o amor generoso e gentil de Cristo. Então eu tenho essa relação com Deus que me ajuda nessa relação com as pessoas com as quais convivemos. Agora, o tema é para servir, mas não é servir de qualquer jeito, não é apenas servir, é servir como Cristo. Servir como Cristo. É uma adequação de cultura que pretende transformar voluntários que já servem em servos que servem como Cristo. Uma cultura que pretende adequar pais que já são pais em servos, que vão servir como Cristo, em profissionais nas diversas áreas onde estão inseridos, como advogados, médicos, enfermeiros, engenheiros, jornalistas, administradores, funcionários públicos, que fazem o que fazem, ou até desempregado, que não faz o que, porque não tem, mas todos eles nivelados como servos como Cristo, nas diversas facetas da vida. A nossa série, estamos no meio dela, Gentilmente, esse é o nome, tem como base Gálatas 2, 22 a 25, que pretende relacionar gentileza com o fruto do Espírito. Ser gentil é tratar as pessoas com humanidade, usando as diversas facetas do fruto como referência. Diz o texto de Gálatas 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz Paulo aos Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito, então, em você é expressão externa do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com Cristo. A sua relação com Deus é evidenciada na sua relação com alguém. A convivência com Cristo gera um estilo de vida. E nós precisamos desenvolver então essa qualidade mental do discernimento. Por isso, a exposição contínua a valores cristãos nos diversas oportunidades que nós temos como igreja. Então se exponha a isso, sabe? Se exponha a ser influenciado. E quando você está no contexto de receber a influência, se entregue para essa experiência. Sabe, é muita perda de tempo você sair daqui, sair da sua casa, levantar cedo, chegar aqui e ficar olhando o Facebook aqui na hora que você está no culto. Ou ficar mandando mensagem para alguém no WhatsApp. É uma tristeza isso. Você, desde ficar exposto à experiência de transformação, você impede que a sua mente esteja atenta para que você desenvolva essa qualidade mental do discernimento. E discernir é perceber claramente, é avaliar, é medir bem, é fazer uma distinção clara
é olhar para uma situação e discernir, avaliar corretamente se ela é boa ou não e tomar a decisão correta. Precisamos deixar de ser infantis, né? A nossa mente precisa de parâmetros de qualidade, devemos nos apropriar dos valores de Jesus, e ao fazermos isso, vamos com certeza distinguir o que é certo e errado. Então está na hora da gente ouvir a palavra de Deus como uma criança que ouve uma cantiga de roda, que ouve, mas não entende. Precisamos parar de ouvir a palavra de Deus dessa forma. Devemos nos expor às oportunidades que temos. Em contraste com o discernimento, né, é realmente esse parâmetro. Você tem que colocar um parâmetro de qualidade bom aqui, porque na hora que você faz o discernimento, você olha para aquilo que é bom, que é aquilo que pertence a Deus, que vem de Deus, confronta com aquela situação e diz: a opção é essa aqui. Isso é discernimento. Então você é exposto ao parâmetro de qualidade positivo de Cristo, e você olha o seu parâmetro, que é confuso, porque é contaminado pela carne, e aí na hora que você tomar a decisão, desde você olhar para a reação que você teria normalmente, você olha para o parâmetro correto e toma a decisão correta. Em contraste com as obras da carne, que nos desqualificam, aquela lista de obras nos desqualificam. O fruto do Espírito são valores que qualificam a nossa vida, elevam a nossa vida. Amor, alegria, paz, paciência, e o de hoje, amabilidade. Amabilidade para servir. Amabilidade como uma faceta do fruto do Espírito na sua vida, onde você vai relacionar-se com pessoas servindo como Cristo, usando esta qualidade da amabilidade. O propósito de hoje é chamar sua atenção para o fato de que praticar a amabilidade não custa absolutamente nada. Você não vai ter que desembolsar nenhum dinheiro, nenhum esforço. A amabilidade não custa nada, mas vale muito, vale demais. E o texto que eu quero ler, e hoje eu queria ler o texto de Gálatas, capítulo 5, mas eu quero começar no verso 16. 16 a 25 diz assim. Vou falar de novo a referência. Gálatas 6, 16 a 25. Por isso digo, você pode acompanhar na tela: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu olho para esse verso aqui e a gente já pode ir embora. Está aí. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum, de jeito algum, a carne vai ter espaço. Porque uma coisa, porque ele explica, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí ele faz a lista. Ora, as obras da carne, quer saber? São essas, são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ainda tem uma lista enorme. E eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Obviamente, porque alguém que não tem o Espírito de Deus não pode herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. 9 facetas. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
E os destaques do texto são estes. Primeiro, o fruto está no singular, ele está sendo usado. Paulo não fala frutos, fala fruto. E ele diz que é fruto e é do Espírito. Por quê? Bom, por causa das qualidades morais que são listadas aqui, qualidades do caráter de Deus. O que se espera é que o Espírito Santo frutifique na vida do Filho de Deus este fruto, como se fosse uma única e notável virtude. O Espírito vai produzir essas coisas. Então o fruto está no singular e é do Espírito, não é meu, não é seu, é do Espírito. O pecado, outra observação, o pecado inibe o fruto, é isso que Paulo diz. Não há fruto do Espírito no ambiente das obras da carne. O pecado, se você faz um retrospecto, teve origem no céu com Satanás. E o seu desdobramento terreno, se deu com Adão e com a sua esposa. Eles juntos desobedeceram de forma deliberada, consciente, a palavra de Deus. E desde lá então recebemos esta herança maldita. Somos herdeiros, né? Fomos vivendo debaixo dessa maldição. E maldição é estar separado de Deus por causa do pecado. Isso que é maldição. Maldição é a separação. O pecado afetou a nossa humanidade. E com isso o fruto do Espírito se esvaiu e a maldição entrou. O pecado é essa praga que passou a nos destruir e a nos definir. Porque muitas vezes somos definidos pela nossa característica que está listada nas obras da carne. Fulano é impaciente. Fulano é irritadiço. Fulano é mentiroso. Fulano é desonesto. E aí você vê, somos definidos muitas vezes pela lista da obra, das obras da carne. Pecamos porque a nossa essência está contaminada pelo pecado. E essa verdade então, nós temos que estabelecer aqui uma compreensão, porque essa verdade vai mexer com a nossa expectativa de realidade a respeito da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja CNPJ, estou falando da igreja gente, você e eu, somos igreja. Não espere perfeição de gente imperfeita e pecaminosa. Isso aqui não é um pedacinho do céu. Não é, gente. Isso aqui é um grupo de pessoas que entendeu que é imperfeita, que está clamando pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, que se prostra diante da ação misericordiosa do Senhor, que nos justifica do nosso pecado. Então não espere perfeição de gente imperfeita e pecaminosa. Não espere. Gente imperfeita entende que precisa de ajuda. Então nós temos que alinhar as expectativas em relação à igreja. O que é a igreja, e quem é a igreja, e como devemos viver. E nós mesmos devemos alinhar as nossas expectativas a nosso próprio respeito. Porque eu e você não vamos produzir o fruto do Espírito sem o Espírito, sem Cristo no centro do comando da nossa vida. Por isso eu devo estar ciente que o pecado deve ser tratado em minha vida. Eu não posso chamar costume, jeito de ser, personalidade, aquilo que é pecado. E aí você vai na lista das obras da carne. E o tratamento para o pecado, não tem jeito, se você nunca fez isso, você não vai produzir o fruto do Espírito nunca. O tratamento para o pecado é a confissão e a entrega incondicional da sua vida a Cristo.
Assim, só assim o fruto passa a ser a evidência da presença de Deus em nós. Quando Jesus vem. Então eu não sou um religioso, eu não sou um membro da igreja, eu não sou alguém que é definido por aquele... Não. O que a Bíblia me ensina é que eu devo ser conhecido por Deus. E os que são conhecidos por Deus, Deus vai agir, Deus vai trabalhar nessa vida, o Espírito vai agir, né, nessa vida. Definição de amabilidade. A definição de amabilidade é essa. Aliás, a amabilidade tem sido colocada de diversas formas nas versões bíblicas. Então, na que nós lemos, amabilidade, outras, benignidade. Então, eu posso usar hoje de manhã amabilidade ou benignidade, qualquer uma das duas é a mesma coisa, né? Temos delicadeza, tem uma outra tradução que fala do fruto como essa faceta do fruto como delicadeza, ou senso de compaixão no íntimo, bondade moral. Essas são as definições que as diversas versões apresentam. Agora, mesmo que você não consiga desenvolver essa definição na sua cabeça, ela é muito conhecida, porque você e eu somos alvos da amabilidade, da benignidade de Deus por meio de Jesus Cristo. Você só pode dizer que conhece a Deus, porque Deus foi amável, benigno com você. Pode ser que quando você pense em amabilidade, isso venha na sua cabeça a ideia de, não, amabilidade, ser uma pessoa amável é uma pessoa educada, uma pessoa que tem berço, né? Porque uma pessoa educada deve ser amável. É lógico, uma pessoa educada deve ser amável, é bom ser educado, mas o significado bíblico de amabilidade, de benignidade, é acompanhado de um significado um pouco mais profundo do que simplesmente educação. A benignidade vem invariavelmente associada à bondade e à misericórdia. Bondade vai ser o aspecto do fruto que será estudado domingo que vem. O pastor Alexandre e o Felipe farão isso. Então, benignidade, amabilidade, tem relação com bondade e misericórdia. Ser misericordioso é ser benigno. Misericórdia é amor que dói, é compaixão, é atenção, é carinho e amor, inclusive para quem não merece. Amabilidade tem a ver com delicadeza, gentileza e generosidade, liberalidade, benevolência, que é boa vontade, né? Estima, afeto. Amabilidade é fruto do Espírito e está disponível se temos o Espírito Santo. Portanto, ser amável é uma decisão que você pode dizer, de usar essa, olha, eu vou ser amável. É uma decisão importante, que pode ser aprendida, desenvolvido. Eu estava pesquisando sobre isso, e eu achei muito interessante, porque alguns especialistas em neurociência, sabem que a neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso. Eles dizem o seguinte, que ensinar crianças a praticarem ações amáveis, desde pequenas, gera mudanças notáveis na química do cérebro delas. Então você expõe esses nenezinhos que foram apresentados hoje aqui, a bondade, amabilidade, benignidade, e ajuda eles a agirem dessa forma, você está ajudando a mudar a mente, mudanças no cérebro dessas crianças. Um artigo publicado na revista americana Edutopia, eu vou ler para vocês, explica que gestos baseados no altruísmo e na amabilidade oferecem um ganho de endorfinas muito poderoso ao cérebro. Essa sensação de bem-estar é a forma como o cérebro nos gratifica por alguma coisa que é correta
ou alguma coisa que está certa. Então, essa avalanche de endorfinas cria uma sensação duradoura e de bem-estar e um senso de pertencimento ao grupo. Pequenos gestos amáveis e de bondade, cotidianos, se traduzem no mundo emocional, especialmente da criança, como fontes de energia, segurança e autoestima. Diz o artigo, elas se sentem bem fazendo o bem. E essa exposição é uma marca emocional que deverá marcar e perdurar para sempre no interior da criança. Olha que interessante. Existe aí um prêmio para quem é benigno, para quem é amável, um prazer, um bem-estar. E você pode, se você expõe a criança e ajuda ela a se desenvolver nesse clima, você pode mudar a vida dela. Por quê? Quando você expõe essa criança e você se torna uma pessoa assim, ou você se torna uma pessoa assim, você encara a vida de outra forma, porque o benigno tem um profundo interesse pelos outros. Então você não vai ser uma pessoa que passa direto. Tem um profundo interesse pelos outros, um misto de compaixão e misericórdia. Aí você vai para Jesus de novo, Jesus andando pela rua, aí um cego grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele tinha uma agenda, ele para a agenda dele, se volta para o cego e vai lá tratar do cego. Então o benigno tem um profundo interesse, por isso que você muda a vida. O benigno demonstra sinceridade e respeito pelas pessoas. A gente fala assim, olha, precisamos que as pessoas tenham respeito, olha, exponha essa pessoa a posturas de benignidade, de amabilidade. E aí Jesus, de novo pelo caminho, ele estava andando. E aí o que aconteceu? Aconteceu que um homem que era mais ou menos desse tamanho, chamado Zaqueu, que a gente canta, Zaqueu pequeno, como um anãozinho, queria ver Jesus, né, quando é criança, né? Mas o que Jesus fez? Porque o Zaqueu subiu numa árvore e gritou de Jesus, e olhou para Jesus lá de cima. E Jesus olhou para ele e falou, cara, vou jantar na sua casa hoje. Vou jantar na sua casa hoje. Respeito pelas pessoas. O benigno trata as pessoas com dignidade profunda, integridade. Jesus, de novo, tinha a mulher adúltera. E olha, quando você é benigno, você respeita a pessoa como indivíduo, você respeita a cultura, você respeita a fé, respeita a cor, posição social. Eu não sei se nós somos assim, mas o ponto é que ele parou, conversou com aquela mulher, deu atenção para ela, ela deveria ser apedrejada, e ele olha para ela e diz, eu também não te condeno, porque ninguém te condenou, apenas vá e não peques mais. A gente tem tanto rancor, ódio, raiva dentro de nós, que a gente tem dificuldade de ser amável. O Zaqueu podia ser, você pode escolher um ministro do STF. Se você é mais de direita, você escolhe um, se você é mais de esquerda, você escolhe outro. Né? O seu alvo da raiva vai depender da sua posição. Mas é isso, o mais asqueroso possível. Jesus olhou para Zaqueu, porque era esse tipo de pessoa que Zaqueu representava. E Jesus foi jantar com ele, super preocupado com a opinião das pessoas, né? Ele estava querendo ser amável, benigno, porque ele sabia que a benignidade na vida de Zaqueu podia gerar transformações. O benigno é alguém amável, delicado, cortês, gentil, e o contrário é a pessoa desagradável, descortês, rude, grosseira, seja falando, seja escrevendo, especialmente escrevendo. 1 Samuel 25,
capítulo 25, nós encontramos a narrativa de um casal com essas duas características. Um era benigno e o outro não era. Um bem diferente do outro. O homem chamava-se Nabal e a mulher Abigail. Nabal quer dizer insensato. Ele é descrito como alguém muito rico, dono de rebanhos, servos, um homem duro, maligno em todo o seu trato, o seu proceder. Antes de Davi ser rei, tem essa história lá narrada. Ele era apenas um fugitivo, ele acampou durante várias semanas com seus homens lá na terra de Nabal. E lá, enquanto estava acampado, ele protegeu os rebanhos de Nabal, porque muitos salteadores, ladrões, queriam saquear os rebanhos, mas como tinha aquele monte de homem lá, o Davi e os homens protegeram os rebanhos de animais ferozes, de ladrões, e nunca tocaram no patrimônio de Nabal. Mas num certo momento, os homens de Davi tiveram necessidade de alimentos, e Nabal se recusou a ajudar. E aí Davi ficou sabendo. Ele reuniu os homens e disse: olha, vamos lá acabar com ele, vamos exterminar ele e a sua casa. Só que alguém, de forma muito esperta, contou para Abigail. Abigail ficou sabendo, a esposa dele. E ela era amável, ela era outra pessoa. E Abigail providenciou rapidamente alimentos para Davi e para os seus homens, e conseguiu impedir uma grande catástrofe. O relato descreve Abigail como uma mulher sensata, que agiu com prudência, com humildade e com amabilidade. E essa amabilidade desviou a ira de Davi e salvou muita gente. Lição é: a amabilidade desvia a ira e a hostilidade e cria um ambiente favorável para perdão e amizade. Expressar benignidade não é enganar as pessoas que estão desesperadas, nem fingir um falso interesse pela situação delas, tentando levar vantagem, sabe? Aí você se mostra benigno para ficar bem na fita. Nada disso. Jesus, exemplo de amabilidade, sempre foi interessado de forma sincera pelas pessoas. Então, gente, o ensino é: eu vou parar, eu estou sendo exposto à amabilidade nesta manhã, e ser amável, eu decido. Então, eu vou parar e ser benigno com as pessoas, vou ser intencional nisso, vou planejar isso. Aquela pessoa já está me falando alguma coisa e eu vou reagir, e você pode planejar, antecipar, dizer que eu vou ser amável com ela. Eu vou ser amável com ela, eu vou responder diferente. Ela está esperando que eu responda no mesmo nível, eu vou responder de outra forma. A simples presença de Deus em nós, por meio de Jesus, já pode mudar essa situação, pode mudar a nossa vida e a vida dos que estão à nossa volta. Você, exposto à benignidade, tome a decisão de ser benigno. É esperado que nós façamos diferença real nesse mundo, que andemos a segunda milha. A amabilidade tem a ver com a nossa visão, de ser referência, esse tipo de igreja que Deus está pedindo que nós edifiquemos, que nós construamos. Igreja é gente, uma igreja que ama a todos e serve a todos como Cristo, independente do que essas pessoas são. Uma igreja que abençoa, inclusive aqueles que a amaldiçoam, que faz o bem aos que a odeiam. Uma igreja que ora pelos que a perseguem. Uma igreja assim só pode causar impacto no mundo. Não sei se vocês estão percebendo, porque isso não é uma questão só de educação, gentileza e berço. É estilo de vida impactante. A amabilidade é uma decisão que só quem tem o Espírito Santo pode produzir. Mas não é uma dessas decisões corriqueiras que a gente toma: vou tomar um sorvete. Aí toma a decisão disso. Vou comprar uma camisa. Não. Você não pode dizer: eu vou ser benigno. Não, isso é um trabalho. É uma decisão, sim, não tem custo financeiro, mas você tem que ter coragem de assumir.
Porque muitas vezes, quem você é já está definido pelas pessoas que convivem com você. Então você precisa dar um passo extra para mudar essa definição. Aqueles que decidem pela benignidade, compaixão, misericórdia e interesse a toda e qualquer espécie de vida, e tem isso como estilo de vida, são pessoas resolvidas, são pessoas felizes, irradiam entusiasmo, bem-estar, calor humano, disposição. É bom estar do lado de gente assim. Esse tipo de vida benigno dissipa a escuridão, remove fardos, fiapos, espinhos, reanima desanimados, traz esperança, faz a vida ser melhor. E não é positivismo. Um benigno pode trazer salvação aos que se perdem. Benignidade, então, é uma decisão do que eu vou fazer com o meu tempo, com o meu dinheiro, com os meus talentos, com os meus dons. Como é que eu vou empregar a minha vida? Como é que eu vou dedicar, a que vou dedicar a minha vida? Qual é o meu projeto de vida? Qual é a minha missão pessoal? Isso é benignidade. Benignidade está relacionado com isso. A que estou me dedicando? Jesus, o nosso modelo, se dedicou tempo integral a ser benigno, tempo integral a ser gentil, amável, tratável, com tudo e com todos. E como tudo que agrada a Deus que fazemos, um estilo de vida benigno faz bem para nós também, traz satisfação para a gente, sabe? Traz alegria, faz bem para as pessoas que estão à nossa volta, e honra a Deus, e traz esse sentimento de missão cumprida, sabe? Então, eu preciso terminar minha palavra dizendo para você apenas uma coisa: benignidade, amabilidade, como é de graça, é de graça, não custa nada, você não precisa desembolsar nada, não dói, benignidade não dói. Então faça uma experiência, faça uma semana de experiência, experimente o jeito benigno, amável de viver por esta semana e depois avalie, conclua se vale a pena ou não vale a pena. Então a minha oração é que Deus te abençoe por uma vida benigna, que você pode experimentar agora na hora de sair aqui, quando tiver fila dupla ali, quando tiver trânsito, quando tiver que ir buscar as crianças. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, a gente não consegue por nós mesmos, nós não conseguimos por nós mesmos. Então, que o Teu Espírito tenha liberdade em nós para um viver amável. Queremos viver essa faceta do fruto para a honra e glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe.